Amém? Todos abriram a palavra de Deus? A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 12 ao verso 15. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo... Feche seus olhos, Pai, estamos nessa noite na Tua casa, peço ao Senhor que nos traga o entendimento da Tua palavra, nos faça compreender, Senhor, as verdades do Teu Evangelho, que o Senhor, meu Deus, levante essa igreja em conformidade com os Teus propósitos, com o Teu querer, meu Pai, para que essa igreja, Senhor, seja, meu Pai, amada de Ti, que o Senhor possa ter prazer nas nossas vidas, que o Senhor possa olhar do céu, meu Pai, e ter prazer em estar no nosso meio, porque nós temos prazer na Tua presença, nós nos sentimos, Senhor, extremamente felizes quando o Senhor se manifesta em nosso meio, quando o Senhor traz a Tua cura, quando o Senhor traz as Tuas bênçãos, mas queremos também, Senhor, que a Tua presença seja também desejada, meu Pai, de estar em nosso meio, que possamos aprender, meu Pai, a nos portar de tal maneira que o Senhor, meu Deus, se relacione conosco, meu Pai, em espírito e em verdade, da forma que nós devemos também Te adorar, meu Pai. Pedimos ao Senhor que nos dê entendimento, para que sejamos, meu Pai, uma igreja agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu vou entrar em um tema, nós já viemos pincelando algumas coisas a respeito disso, e entrou algumas programações de praxe da nossa igreja. Algumas quartas-feiras nós comprometemos, por necessidade de outras atividades, nós tivemos um momento em que o Espírito de Deus nos direcionou para estarmos ministrando sobre libertação, era algo preciso para aquele momento, mas algo que o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração para passar para a igreja. E eu vou dizer o que é que eu quero passar primeiro para a igreja. Talvez a gente não termine essa ministração hoje, mas diante do que eu quero passar para a igreja, depois a gente vai fundamentando. É uma verdade, irmãos, uma verdade. As pessoas têm perdido o amor pela obra de Deus. Preste atenção, porque o que eu vou lhe falar é algo sério. As pessoas têm perdido o amor pela obra de Deus. Não estou falando de culto, de igreja, de cargo dentro de igreja, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o reino de Deus, sobre a obra de Deus. E essa tem sido uma verdade dura da gente enfrentar e da gente aceitar. Por que, pastor, o senhor está falando sobre isso nessa noite? É importante, você vai entender a profundidade do que eu quero ministrar para vocês nessa noite, a respeito das pessoas perderem o amor. A Bíblia tem uma profecia, a qual eu não quero me enquadrar nela. A Bíblia diz, dois estarão no campo, um será levado e o outro vai ficar. Aí você vai dizer, então eu sou o que vai ficar, porque está escrito na Bíblia que um tem que ficar, então sou eu que vou ficar. Bom, se você quiser ficar com a parte da profecia dos que ficam, eu quero ficar com a parte dos que vão. A decisão é sua. A Bíblia está lá dizendo, vai ter que acontecer. Alguém vai ter que ficar, porque a Bíblia não mente. Mas o que vai ficar, meu irmão, não sou eu. Olha aí, amém, está ligado. Eu não vou nem chamar ninguém aqui na frente hoje, porque quem estava aqui ontem, se eu chamar essa aqui hoje, vem pulando em cima do banco. Se eu chamar hoje, vem pulando em cima. Aí, ó, a ministração de ontem foi forte, viu? Irmãos, preste atenção. E por que, pastor? Que profecia é essa? A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos, bom, se é o amor de muitos, tem os poucos. Aí eu vou lhe perguntar, você quer estar no meio dos qual? Dos poucos. Eu também estou aí com você.
Então, a tendência, preste atenção, a tendência é como se a gente estivesse em um rio, em uma correnteza. Quem relaxar e se sentir confortável, significa que está indo no meio do fluxo. E o fluxo está dizendo, o amor de muitos vai se esfriar. E dessas partes que nós podemos destacar, irmãos, é que o amor tem se esfriado pela obra de Deus. Tem se esfriado. E eu vou dizer a vocês, todo fogo, para ser alimentado, para que ele continue queimando, fogo não queima por si mesmo, ele precisa de combustível. Ele precisa de combustível. E tudo que se relaciona ao reino de Deus, para que continue aceso a chama, a gente precisa do Espírito. É o Espírito de Deus que faz com que a chama do reino de Deus em nossos corações fique acesa. E como é, pastor, que eu vou me aproximar e vou ter relações, intimidade com esse Espírito de Deus? Começa, irmãos, através da renovação do meu entendimento. É a partir da renovação do meu entendimento que eu começo a ser capaz de experimentar essa relação íntima do Espírito de Deus que vai me conduzir ao centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tem gente que está vivendo uma vontade de Deus que é penosa, arbitrária. Deus diz que tem que fazer e eu tenho que fazer, porque senão eu vou para o inferno. Preste atenção. Penosa. Meu irmão, a obra de Deus é um fardo nas minhas costas. E algo sem proveito. Por quê? Porque não tem resultado. Não tem perfeição. E muitos crentes estão vivendo essa vontade de Deus. Parece que é a vontade de um Deus que quer mais lhe levar para o inferno do que para o céu. Eu não sei quantos já estão começando a ser despertados, mas eu vou lhe dizer, eu sei, eu tenho uma convicção no meu espírito, porque hoje Deus quis que eu dedicasse mais tempo a essa palavra. Eu entendi isso claramente, porque eu tinha coisa para fazer durante a tarde, e aí Deus parou tudo na minha casa. Parou a internet, parou o computador, parou a televisão, parou tudo. Não tinha nada para fazer. Eu disse, eu vou ter que me render. O que é que Deus quer falar? Eu não sabia, não tinha mensagem ainda para pregar. Eu não tinha nada para fazer. Geralmente eu tenho o meu horário, que eu paro o meu trabalho dia de quarta-feira mais cedo, para eu ter o meu tempo para preparar a mensagem, para ter o meu tempo de oração. Hoje Deus disse, eu quero à tarde. E eu tentei resistir, tentei para um lado, tentei para o outro. Para todo lado que eu fui, Deus foi apertando. Irmãos, quando eu sentei, eu deitei para meditar nisso aqui. Essa mensagem, ela veio toda em 10 minutos. Em 10 minutos. O resto eu fui só digerindo e tentando entender. Eu estou lhe mostrando para você entender que Deus está trazendo uma mensagem para você, nessa noite, que Ele mexeu com toda a minha estrutura. E foi algo tão interessante que minha esposa olhou lá no aplicativo e disse que a internet só voltava meia-noite. Eu terminei a ministração em 20 minutos, foi o tempo dela ir buscar o menino na escola. Quando voltou, 20 minutos, voltou tudo a funcionar dentro de casa. Estou lhe mostrando para você entender que isso aqui não é brincadeira. Você não entrou aqui nesse lugar nessa noite à toa. Deus tem uma palavra de despertamento para você. É para você mesmo, não é para o vizinho que está na frente. Você pode ter entrado hoje aqui, porque assim, eu não vinha nem para a igreja hoje. Aconteceu que minha mãe me chamou e na agonia, para eu não dizer não, toda hora eu estou dizendo não, eu estou querendo alguma coisa depois, e aí, para eu ficar bem na fita, eu vou hoje. Deus lhe trouxe aqui hoje. Deus lhe trouxe aqui hoje. Por quê? Porque Deus quer usar você para a obra dele. E as pessoas perderam o amor pela obra de Deus, porque primeiro perderam o entendimento, foram roubadas. Perdeu o entendimento. Quando você vê alguém, hoje está na moda, tem pessoas que foram reduzidas à condição análoga à escravidão. Acho que todo mundo hoje ouviu falar praticamente nesse termo, porque toda hora aparece aí agora alguém na televisão.
É uma senhora que trabalhou durante 20 anos na casa e não tinha salário e não sei o quê. E aí chega alguém, preste atenção, aquela pessoa viveu 20 anos, 30 anos da sua vida, achando que aquilo que ela vivia era normal, achando que a relação que existia ali era aquilo mesmo, que estava tudo certo. O que foi que mudou? Apareceu alguém no meio dessa história que lhe disse: olha, isso que você está achando que é certo, que é normal, não é não. Você está sendo explorada. Isso aqui é condição de escravidão. A pessoa pode ter parado e pensado: mas eu vivi 30 anos da minha vida achando que isso era certo. E eu digo a vocês, eu acredito que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, de fato, era um raciocínio que ocorria. As pessoas vinham do interior procurar trabalho e quando achavam uma casa para trabalhar, ficavam ali naqueles, né, já tinha um quarto específico para essa pessoa. E quando achava, a pessoa às vezes não tinha nem o que passear na rua. E para aquela época era algo normal. O tempo passou, as leis mudaram e teve gente, irmãos, que ficou preso no tempo, que não sabe seus direitos. E essas pessoas estavam sendo roubadas. Eu estou dizendo isso a você. Você pode estar sendo roubado pelo diabo, porque a primeira coisa, para ele lhe escravizar, aquela pessoa pergunta, tinha alguém armado na porta da casa impedindo a pessoa de sair? Tinha um cachorro lá, um pitbull, que se a pessoa saísse, ia morder o pé da pessoa? A pessoa estava ali dentro do cativeiro, de pronta vontade, achando que estava fazendo tudo certo, porque antes dela ser escravizada no corpo, ela tinha sido escravizada a ideia de que aquilo era normal. Preste atenção, irmãos. Antes do diabo lhe roubar no seu corpo, o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu já falei isso aqui umas 10 vezes. A gente sempre acha que o diabo está querendo roubar bens materiais. Irmãos, o diabo está preocupado com isso. Ele quer roubar coisas mais preciosas, mas são coisas que não estão no seu bolso, não são coisas que estão na sua conta bancária. Sabe o que é que o diabo quer roubar? Dos jovens, quer roubar o seu futuro. Primeira coisa que ele quer é que você não tenha mais esperança, é que você perca a alegria, que você perca a felicidade. Ele quer comprometer todo o seu futuro. Dos adultos ele quer tirar os sonhos, quer roubar seus sonhos, para que você ache que porque você já tem 30, 40 anos, que não deu certo uma vez para você, não deu certo, e não vai dar certo mais nunca para você, que sua vida acabou, está resumida a isso mesmo, que você é um nada, um Zé Ninguém, que você é burro, que... Irmãos, eu estou lhe mostrando, tudo isso está dentro da mente do ser humano. Antes do diabo tomar tudo que é seu, primeiro, ele vai roubar o seu entendimento, e Deus está querendo lhe dar entendimento nessa noite. Muitas pessoas perderam o amor à obra de Deus, porque antes, você vai entender, antes do amor ser roubado, foi roubado o entendimento. Parece que as igrejas viraram centros automáticos de simplesmente mandar pessoas para o céu. E o pior, parece que a salvação, como dizia o meu saudoso pai, entra por debaixo do braço, porque a pessoa levantou a mão, a salvação entra. É só levantar a mão que você está salvo. Bom, se é só levantar a mão, é porque a salvação tem que entrar por debaixo do braço? Irmão, você vai entender que não tem nada a ver com isso. Você pertencer ao reino de Deus. Você pertencer ao reino de Deus. É algo que eu estou lhe dizendo. Acredite só no que eu estou lhe dizendo. E deixe o Espírito de Deus ministrar o resto. Você só precisa acreditar nisso. O seu entendimento sobre o reino de Deus está sendo roubado. Está sendo roubado. Para você começar a entender o texto que nós lemos, eu vou me aprofundar nele daqui para frente. Mas esse texto, ele traz uma distinção. Eu não vejo nenhum outro versículo na Bíblia que traga de forma tão concentrada e tão precisa a distinção a respeito do que é galardão e a respeito do que é salvação. O que é galardão, pastor? Que palavra difícil é essa? É porque está na tradução antiga.
Pega a tradução mais nova, vai estar escrita a palavra recompensa. Recompensa e salvação não são sinônimos. A Bíblia vai falar que Deus tem um projeto para salvação e tem uma outra forma de avaliar a recompensa. Veja, se você for ler o mesmo texto que eu li na Nova Versão Internacional, ele vai dizer, se alguém constrói sobre esse alicerce, aqui eu vou abrir só um parêntese para você ter entendimento. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 3, ele começa fazendo advertências a essa igreja, dizendo que essa igreja ainda estava como crianças, eles ainda estavam precisando de leite. Preste atenção, o que é que Paulo estava dizendo à igreja de Corinto? Está sendo roubado o seu entendimento. O contexto é o mesmo. Vocês estão com entendimento de meninos. Eu não estou podendo falar de coisas mais sérias entre vocês, porque o entendimento de vocês ainda é de imaturos. Vocês não cresceram no entendimento, não avançaram no entendimento. E é por isso que no meio de vocês está havendo agora contenda, briga, querendo formar grupinho, um achando que é melhor do que o outro, e quem prega bem é Apolo, não, quem prega bem é Paulo, eu concordo com a doutrina de Apolo, não, eu queria que Paulo fosse o pastor da igreja. Aí, meu irmão, Paulo vem descer a pancada em todo mundo e diz, ei, só tem um fundamento, fui eu que morri por vocês? Foi Apolo que salvou vocês? Entenda, olha, irmãos, tudo está ligado, você não pode perder nada dessa ministração. Ele vai começar a dizer, dentro do reino de Deus, preste atenção, cada um tem a sua função, cada um foi chamado para exercer um propósito, cada um tem uma obra a realizar. Então, alguém planta, alguém rega, outro colhe, mas entenda, tudo isso acontece em Cristo, por Cristo, e é Ele que faz todas as coisas. É nesse sentido que Paulo está falando, que tudo que se faz dentro da igreja, tudo, tem que estar primeiro alicerçado em Cristo. Não tem outro fundamento. Só que falando agora, partindo do pressuposto de pessoas, alicerce, o que é alicerce, meu irmão? Me ajude, o que é alicerce? Alicerce, se eu puder lhe dizer, o que é alicerce? Alicerce é fundamento, alicerce é a base, alicerce é onde as primeiras construções estão sendo feitas para suportar tudo que vem depois. Então Paulo está falando essas palavras aqui, não são para pessoas mundanas, não é para crente que ainda não sabe para que lado vai, está falando para crentes que já estão alicerçados em Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, então é alguém que já está alicerçado e vai começar a construir sobre esse alicerce. Não é palavra para desviado, não é palavra para quem está ainda em dúvida se aceita Jesus ou não, é palavra para crente, para crente. Aí ele vai dizer que você pode construir sobre esse alicerce com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas pode também construir com madeira, com feno, com palha, mas uma hora a sua obra será mostrada. E ele vai dizer, porque o dia vai trazer ela à luz, e será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Na outra versão que eu li para vocês, estava escrito, esse receberá. Então preste atenção, para crentes que estão alicerçados em Cristo, que estão construindo algo sobre esse alicerce, Paulo está dizendo que tem várias formas de você construir, mas a obra que você tem realizado, uma hora ela vai ser provada, vai ser exposta, e quando isso for exposto, cada um vai receber a sua recompensa. Eu acredito que Paulo estava escrevendo isso, e aí ele deve ter se preocupado com alguma coisa. Olha, eu estou escrevendo para essa igreja, esse pessoal ainda está imaturo, pode ser que eles confundam as coisas. Deixa eu advertir aqui,
Porque eles podem me perguntar, bom, então quer dizer que se alguém construir algo sobre esse alicerce, está falando sobre quem está partindo da base de Cristo, sobre quem está fundamentado em Cristo. E ele está falando, pode acontecer que alguém que esteja alicerçado em Cristo construa a sua obra com palha, com feno, com madeira, e isso vai ser queimado, e a pessoa não vai ter proveito nenhum. Então essa pessoa não vai ser salva. Ele aí faz uma advertência, ele diz, olha, pode ser que alguém, que alguém construiu, se queime. Irmãos, olhe essa palavra, porque é sobre isso que eu quero lhe mostrar, aonde você está sendo roubado. Esse sofrerá prejuízo. Esse sofrerá o quê, irmãos? Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que é que Paulo está dizendo? Salvação e galardão são duas coisas diferentes. Salvação e recompensa são duas coisas diferentes. Você pode ser salvo, mas o que é que significa dizer alguém que escapa através do fogo? Você vai ficar com essa pergunta aí. Salvação e recompensa são duas coisas, infelizmente, está sendo roubado da igreja. Irmãos, eu quero em nome de Jesus que você guarde essa palavra no seu coração. Se você não ouvir nada do que eu disse nessa noite, não decorar nada, eu quero que pelo menos você guarde só isso. A igreja está sendo roubada, porque nós estamos buscando apenas a salvação. Já é muito, não é muito a salvação? É tudo. Pois bem, você vai entender que talvez não. Você vai entender que a obra de Deus e a salvação, elas têm que andar juntas. Eu não posso, irmãos. Preste atenção, eu vou lhe dar um exemplo. Foi o exemplo que me veio na mente na hora que eu estava lendo esse texto. Olha que eu ainda tenho um monte de coisa para falar. Eu ainda estou na introdução. Imagine que se você soubesse que de repente, o país vizinho entrou em guerra com o Brasil, e fosse antecipado para você, que no resultado dessa guerra, o Brasil vai sair perdedor. Vai sair perdedor, não tem jeito. O Brasil vai perder a guerra. E todo mundo que perder a guerra vai se tornar escravo do exército que vencer. Só que o exército do inimigo abriu oportunidade para quem quiser se declarar apoiador do país vizinho, pode se declarar. Eu lhe pergunto, você acredita que você poderia romper a fronteira do Brasil, ir lá no país vizinho e dizer, olha, eu sou seu apoiador, voltar para o Brasil e se comportar como nada estivesse acontecendo? Por que é que a gente acha que no reino de Deus a gente consegue fazer isso? Você está vivendo em um mundo que a Bíblia diz que o príncipe desse mundo ainda, quem governa ainda esse mundo, quem está no controle espiritual ainda desse mundo, ainda é o príncipe desse mundo. A Bíblia diz, chama ele de iníquo, o qual Deus um dia vai vir, vai derrotar ele com o sopro da sua boca, aí vai sumir. Mas por enquanto, esse mundo que você está vivendo, que eu estou vivendo, ele está dominado por potestades malignas, coordenadas por um espírito de Satanás, que governa esse mundo. Aí você sabe a história, porque a Bíblia lhe antecipou o final, e disse, o reino de Deus vai vencer o reino das trevas. E quem quiser mudar das trevas para a luz, Deus está aceitando. Aí você vai, levanta a mão e diz, eu quero ser do reino da luz. Aí Deus lhe aceita. Aí você volta para o mundo como se nada tivesse acontecendo. Porque você foi salvo. Você vai ser salvo. Deus já lhe disse que no final da guerra, quem é da luz vai vencer. Mas eu volto para o mundo de trevas, porque a gente está no mundo. Jesus disse, eu não vou orar para que Deus tire vocês do mundo, não. Eu vou orar para que Ele lhe livre, porque o mundo jaz no maligno. Vocês vão ter que brilhar no mundo de trevas mesmo. Mas eu vivo alheio, como se simplesmente ter levantado a mão, ter recebido a minha salvação, fosse o suficiente, e eu não preciso fazer mais nada. Irmãos,
Entenda uma coisa: salvação e recompensa. Está claro, são duas coisas distintas. O versículo, para mim, mais concentrado e mais definitivo, que traduz essa verdade, está aqui, nós lemos ele. Eu não lhe disse ainda o entendimento do que significa ser salvo como alguém que escapa do fogo. Talvez eu não consiga lhe dizer isso hoje. Mas a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que, de fato, a salvação, ela primeiro não depende do homem. Na sua origem, a conquista da salvação não é um mérito do homem. O homem, o ser humano sobre a face da terra, eu, você, não havíamos nenhuma forma, de nós conquistarmos a nossa salvação. É o texto mais conhecido sobre isso, Efésios 2, do 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça. Que é graça, pelo favor de Deus, porque, sabe, porque Deus quis, você não merecia, mas Deus quis. Então, é por isso que você é salvo, por meio da fé. E ele faz questão de dizer, e isso não vem de vocês, a salvação não vem de vocês, é dom de Deus. E vai dizer, e não por obras, para que ninguém... Pastor, o senhor acabou de dizer que as obras e a salvação da fé estão ligadas. Eu vi esses dias, o pastor Luciano Subirá falou algo que me impactou pela clareza como ele revelou isso. A clareza. Ele disse algo interessante. Por mais que nós nos esforçássemos para não pecar, não seríamos merecedores da salvação. Porque a salvação vem pela fé, pela graça. Eu tomo posse da salvação pela fé e ela foi conquistada pela graça de Deus. Então, deixar de pecar ou não pecar, ou me esforçar para não pecar, não me torna merecedor da salvação, não me torna merecedor. Mas continuar com a vida de pecado me desabilita a ser alcançado pela graça de Deus. Rapaz, quando eu ouvi isso, sabe, você está na igreja já há tanto tempo pregando, e você nunca ouviu algo tão claro assim? Para mim foi surpreendente entender dessa forma. Observe, você deixar de pecar e se esforçar, não faz você merecedor da salvação. Você recebe a salvação pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela justiça que foi feita em seu favor, pelo sangue de Cristo na cruz. Você não tem nada a ver com isso. Se você acreditar no sacrifício de Jesus na cruz, é a fé. Se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, pela fé, você recebe a graça de Deus. Só que agora, se você diz, olhe bem agora, onde é que o parafuso aperta. Se você diz que acredita na graça de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, e que tem fé para receber isso, mas continua levando uma vida de pecado, isso lhe torna mentiroso e lhe desabilita da condição de pecador arrependido que é necessária para receber a graça de Deus. Não é pela minha obra que eu vou ser salvo, mas as minhas obras podem me impedir de receber a graça de Deus, porque depende do meu arrependimento para que a graça me alcance. Profundo demais isso, não é, irmão? Para mim foi um entendimento totalmente esclarecedor, fantástico, entender. Não há nada que eu possa fazer para alcançar, mas há algo que eu posso fazer para perder. Eu posso perder. Então eu começo a entender que dentro desse processo de salvação e de recompensa, preste atenção, a gente não está falando sobre os pré-requisitos para a salvação. Graça, recompensa, graça tem a ver com salvação. A bondade de Deus imerecida e o sacrifício de Cristo tem a ver com o plano de salvação. Essas obras que ele está falando aqui, são obras que, se eu realizar, não me torna merecedor da salvação. Mas eu não posso ignorar que essas obras são necessárias
para manifestar a minha fé. Não é a minha obra. Eu sei que está hoje bem denso o negócio aí, né? Mas vão recebendo aí, irmão. Se você não entender tudo, volta, assiste depois. Veja, irmãos, Tito 3, do 4 ao 6. Mas, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, olha o que ele vai dizer: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que é que Tito está dizendo a você aí? A mesma coisa que Paulo falou. A salvação foi manifestada pelo quê? Pela bondade, por causa das suas obras, não por causa dos seus atos de justiça. Mas para eu receber isso, eu tenho que fazer o quê? Arrependei-vos. Qual é a condição de um pecador arrependido? Veja, a condição do pecador arrependido não torna ele merecedor da salvação, mas faz com que a graça de Deus alcance ele. Não vem de vós, isso tem a ver com salvação. Obras não vai tornar você merecedor da salvação. Não tem nada que você faça. Atos de justiça, nenhum está aqui, Tito acabou de dizer. Não é por causa de atos de justiça por nós praticados. Ou seja, Paulo falou de obras em um sentido geral, todo tipo de trabalho. E Tito foi específico ao dizer que o ser humano não tem condições de praticar atos de justiça que torne ele merecedor da salvação. Então, pastor, onde é que entra essa questão aí? Veja o que Tiago 2, verso 20 ao 22 vai dizer. Insensato, você quer certificar-se. Irmão, a palavra que ele começa falando. Ele não está dizendo ô bonzinho, ou gente boa, ou inteligente. O que é uma pessoa insensata, irmãos? Vou dar a chance de você pesquisar no Google aí. O que é uma pessoa insensata? Vou lhe dar um conselho. Quando você estiver lendo a Bíblia, que você vê uma palavra que você não sabe o significado, pesquisa no Google. Eu quero forçar você, nessa noite, a me ajudar a pregar, para que você memorize. O que é uma pessoa insensata? Tola, já achei um aqui. Ligeira no dedo aqui. Uma pessoa tola. Então, Paulo está falando, Tiago está falando agora para pessoas tolas. Insensato. Tolos. Você quer ter certeza. Olhe bem. Não perca o contexto, eu quero que você venha comigo. Falamos de 2 versículos, 2, que está ali dizendo que a salvação não depende nem de obras e nem de atos de justiça, que a salvação depende da fé. Aí Tiago agora vai dizer, o tolo, que pensou diferente, né? Ele está dizendo que quem pensou diferente é tolo. Porque quem é sensato, quem tem um pensamento correto, não ia pensar dessa forma. Você quer se certificar, ou seja, quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil. Ele vai dar um exemplo. Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado pelas obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Foi o que eu comecei falando nessa noite. A igreja está sendo roubada no seu entendimento e por isso estão perdendo o amor em realizar obras para Deus. Se a fé e as obras precisam andar juntas e eu estou acreditando que a minha fé sozinha vai ser capaz de me conduzir à salvação, eu posso, por não entender algo que eu vou ler para você aqui para encerrar essa primeira etapa, eu posso
sair daqui nessa noite tendo que reavaliar a minha forma de me relacionar com Deus, porque a minha própria fé pode estar comprometida. Preste atenção. Tiago está chamando de tolo, não sou eu, irmãos. Quem está chamando é ele, dizendo que quem pensa, ele está dizendo que quem pensa que porque levantou sua mão e disse, eu tenho fé, eu acredito. Eu não vou nesse estudo aqui nem entrar naquela parte de que o diabo crê também, que o diabo é crente também. O diabo é crente. Eu não vou entrar nisso aqui nessa noite, que aí ainda ia complicar mais a história. Eu só quero lhe mostrar: salvação e galardão e recompensa são coisas. O diabo está roubando o povo de Deus. Vou lhe antecipar algo aqui, que eu não vou conseguir falar isso hoje, mas para deixar você curioso para a próxima quarta-feira. Você está perdendo de ser abençoado, pelo que eu vou ler aqui agora, preste atenção, mas eu vou me aprofundar nisso depois. Ele está dizendo, é insensato, é tolo quem pensa que a fé e as obras não precisam andar juntas, porque a fé está sendo aperfeiçoada mas as obras não vão lhe dar direito a nada, você não vai ganhar nada, preste atenção, no que diz respeito à salvação. A salvação é pela fé. Mas e o galardão? Vem por onde? E a recompensa vem por onde? Pastor, eu não quero recompensa. Não preciso de recompensa. Eu gostaria só de receber a salvação. Eu gostaria de ser salvo. Eu estou falando para a gente, olha, tome cuidado, porque eu sei que hoje tem gente aqui que entrou aqui com esse sentimento. Tome cuidado. Eu estou lhe advertindo, tome cuidado, porque hoje, nesse culto de hoje, entraram pessoas aqui com esse sentimento no coração: eu só quero de Deus a salvação. Tá bom demais. Tá vindo para os cultos, tá entendendo, irmão Estênio, profundidade disso? Tá se relacionando com Deus só pela salvação, tá bom demais. Preste atenção. Tiago chamou de insensato quem pensa, quem está acreditando que não precisa fazer nada para Deus, não precisa realizar obra nenhuma para Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser salvo. Alguém concorda comigo? Sim? Claro. Se é impossível agradar a Deus, e eu preciso da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Eu preciso que Ele ache graça em mim, que Ele se agrade de mim de alguma forma, para me conceder um perdão que eu não mereço. É por isso que quando eu continuo levando uma vida de pecado, eu não preencho as condições para ser alcançado pela bondade de Deus. Mas o fato de eu me esforçar e querer fazer boas obras, atos de justiça, não vão me tornar nunca merecedor da graça de Deus. Sempre vai ser a bondade dele. Aí ele vai dizer: sem fé é impossível, pois quem dele se aproxima. Irmãos, preste atenção. Ele não está sugerindo aqui agora. Ele não está sugerindo, pois quem dele se aproxima seria legal, seria bom. Não está sugerindo. Ele está falando de uma necessidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, irmãos, precisa o quê, pastor? Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para você ter fé, para que essa fé venha, você precisa primeiro crer que ele existe. Lógico. E se ele existe, você também precisa crer, para que essa fé sua esteja viva, que ele recompensa aqueles que o buscam. Porque ele está fazendo essa conjugação, de novo, de fé e recompensa. O que foi que Tiago acabou de dizer? Fé sem obra? Irmãos, Deus, eu vou encerrar com essa frase, com esse entendimento aqui. Deus é tão fantástico, que você
No dia que disse, eu me tornei servo do Senhor. Preste atenção no que você disse. No que você aceitou ser. Você, quando aceitou Jesus, você aceitou Ele como seu o quê? Só como seu Salvador? Então quando eu aceito Ele como meu Salvador, eu estou falando de salvação. Quando eu estou falando de obras, eu tenho que reconhecer que o meu Salvador também é o meu. Tem muita gente que só quer o Salvador, não quer o Senhor não. Porque se Ele é o meu Senhor, eu tenho que realizar obras. Vocês vão ver os versículos que eu vou ler aqui na semana que vem com você. Tudo que eu estou dizendo está fundamentado na Bíblia. Tudo. Eu tenho que realizar a obra do meu Senhor. E aí ele está dizendo, você tem fé para ser salvo? Tenho. Então, bonitão, se você tem fé para ser salvo, você também precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que fazem a sua obra. Irmãos, preste atenção, Deus poderia lhe dar só a salvação. E já seria muito. Porque não teria nada que você pudesse fazer para receber a salvação. Nada. Então, se Ele lhe desse só a salvação, você já não teria do que reclamar. Deus é tão fantástico que ainda lhe recompensa por toda a obra que você faz para Ele. É o que a Bíblia está dizendo. E você precisa acreditar nisso. Irmãos, é como se Deus estivesse lhe incentivando a servir a Ele, lhe mostrando quão bom e quão agradável é que você sirva a Ele, porque à medida que você vai servindo a Ele, Ele não vai lhe pagando um salário. Não é de salário que a gente está falando aqui. A gente está falando de recompensa. Se você chega em casa, irmãos, você saiu, deixou os pratos na pia, deixou a casa suja, você chega, seu filho lavou tudo, limpou tudo. Você vai chegar para seu filho e perguntar quanto é que eu lhe devo? De verdade, de verdade. Alguém aqui faria isso? Mas qual é o desejo que surge no seu coração? Não lhe dá vontade de querer recompensar o seu filho pelo que ele fez? Dá ou não dá, irmão? Imagine, você saiu, você não pediu nada. Você saiu, deixou a casa suja, deixou uma pilha de prato, deixou a roupa lá atrás. Quando você chega em casa, você vê que sua filha lavou tudo, deixou tudo guardadinho, fez a janta, deixou lá. Irmão, você chega, seu coração se alegra com isso. Mas você podia se perguntar, mas ela mora aqui também? Ela tem uma obrigação de fazer? Tem, irmãos. Mas eu estou dizendo a você, eu duvido que algum pai chegasse para o filho e perguntasse, quanto é que eu lhe devo? Essa frase, para mim, ela não se encaixa nesse contexto. Mas alguém pode dizer, olha, eu gostei do que você fez. Aquela bolsa que você gostou, eu vou fazer um esforço e vou comprar. Tem muita gente trabalhando para Deus em busca de salário, achando que Deus é empregador. Não trabalhe, irmãos, por salário. Mas se você não crê, preste atenção. Meu Deus, olhe. Sabe aquelas vezes que me dá vontade de entrar na sua cabeça? Eu estou vendo muita gente sendo roubada. Não, meu irmão, porque eu faço para Deus, não é para Deus. Irmãos, a Bíblia está lhe dizendo, a partir de hoje. Não é a partir de ontem, não, é de hoje. Ontem você não sabia isso. Irmãos, faça para Deus, mas já faça, esperando que Ele vai lhe recompensar. Porque a Bíblia está dizendo que você precisa se motivar a trabalhar a Deus exatamente esperando recompensa. É por isso que você está sendo roubado, é por isso que o diabo está lhe enganando, é por isso que você não está ganhando nada, é por isso que você não está recebendo nada, é por isso que seu ministério não cresce, é por isso que você não produz nada, porque você não espera nada de Deus. Está sendo roubado. Eu não estou lhe dizendo que Deus vai ter obrigação de lhe pagar salário. Mas o livro, a Bíblia está dizendo, não sou eu não. Eu vou repetir o trecho da Bíblia exatamente como está escrito. E se você tiver outra interpretação, você vai discutir com o Tiago.
Você precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Vou me aprofundar nisso aí, não vai ficar nesse entendimento raso aqui não. Vou lhe mostrar dentro da Bíblia que a recompensa é no mundo que vindouro, mas é aqui também. Meu irmão, não quero nada de Deus não, Deus já me salvou. E aí fica inútil no banco, inútil na obra de Deus, não faz nada pela obra de Deus. Sabe por quê? Porque está faltando o primeiro requisito: amor. Amor, irmãos, envolve relacionamento. Relacionamento. Eu tenho que amar primeiramente a Deus. Quando eu amo a Deus, olha que fantástico, eu ainda vou amar a Deus mais, entendendo que Ele é tão bom, que me recompensa porque eu faço a obra dEle. Deus recompensa. Deus recompensa. Tem galardão para você, não só aqui. E eu não quero lhe incentivar, eu não quero. Aí eu vou já cortar aqui, para não me aprofundar. Porque a Bíblia também vai lhe advertir severamente. Se você também entrar nessa linha, achando que você espera por Deus só nessa vida, a Bíblia vai dizer que você é o mais miserável de todos. O incentivo é do mesmo jeito. A Bíblia diz que Deus não seria justo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Vai ter recompensa, porque as obras serão provadas. E cada um receberá de acordo com a obra que fez. Não quero lhe incentivar a se tornar um cristão materialista, que vai esperar por Deus apenas nessa dimensão. O que eu estou querendo agora, me aprofundar para terminar, agora é de vez, agora eu termino. Eu já tentei terminar esse negócio umas 5 vezes, mas vai terminar agora. O que eu estou querendo lhe mostrar, olha o paradigma: recompensa, salvação. Salvação pela graça e a recompensa pelas obras. Obra que não me habilita a ser salvo, mas obra que me desabilita a ser salvo. Se eu fizer más obras, eu perco a salvação. Então, para aperfeiçoar a minha fé, eu preciso de boas obras. Para realizar boas obras, Deus me deu um grande incentivo. Além da salvação, tem recompensa por tudo que você faz. Mas não busque a recompensa daqui. Não é essa que tem que ser seu foco, ela vai vir. Mas busque a recompensa no mundo vindouro. Qual é o resumo? Eu não posso estar então no banco querendo só ser salvo. Porque eu tenho que entender que ser salvo, Ele me deu só o acesso a entrar no reino. Mas de que forma eu vou ser recebido nesse reino? Eu vou entrar no céu com a mão na frente e outra atrás? Na hora que eu chegar diante de Deus, tinha uma música antiga, acho que do cantor cristão, ou da harpa, que falava, posso eu com as mãos vazias. Quem conhece essa música? Ali, o irmão Joseval, Jean também conhece. Se posso eu com as mãos vazias comparecer diante de Deus. Era a preocupação de quem estava escrevendo a música há 70 e 80 anos atrás. Se posso eu com as mãos vazias me apresentar diante de Deus. Quem lembra um pedaço da música? Pega aí, gente, aí no negócio aí. Posso eu com as mãos vazias. Olha o que os músicos estavam preocupados em cantar. Era a preocupação da igreja que veio antes da gente. Se você assistisse o culto, talvez há 40, 50 anos atrás, você ia entrar numa igreja que alguém ia estar pregando e lhe dizendo, ei, já que você está salvo, comece a trabalhar para Deus, porque Ele lhe chamou, Ele lhe alistou no exército dEle, e tem obra para você realizar. Tem um chamado para você fazer. Deus está contando com você para o crescimento do seu reino. Não foi para você ficar esquentando o banco só para garantir entrada no céu, não. Você tem que construir sua morada lá também. Tem que receber um galardão quando você chegar lá também. Quem achou aí? Despertar de quê? Forte. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias,
que lhe posso apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Eu não mais temerei a morte. Preste atenção. Vencerei por salvo estar. Mas qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Irmãos, eu não li essa música, eu me lembrei dela agora. Posso, tendo as mãos, ele vai dizer, no celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor? Despertemos, pois já é dia, e trabalhemos com fervor, e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Isso aqui, irmãos, não era negócio de eu voltar no palco e você... Então, nada contra a cantora, nem contra a música, não. Eu só estou dizendo qual é o sentimento da igreja. Toma, Vitor, seu negócio aqui. Estou lhe mostrando. Pode ficar de pé, irmão. Que eu já disse que já ia acabar umas 10 vezes. Eu só quero lhe mostrar que isso aqui, que eu estou cantando, não foi a música que veio de Marte, não. Não era a igreja de Júpiter, de Saturno que cantava essa música, não. Nem foi a igreja de outro... É cantor brasileiro, é o que é isso aí? Harpa? Vê aí o que é aí. É harpa cristã brasileira, presta atenção. Isso aqui é a igreja antes de mim e antes de vocês, que ao invés de estar cantando que Deus vai me dar a vitória, e de que eu vou vencer, e de que você vai ver, você vai estar sentado aqui para ver, vai ver aqui, que Deus vai me honrar, e que Deus vai me tirar de trás da malhada, porque eu sou um Zé Ninguém hoje, porque eu sou um inútil, mas Deus vai me honrar, e você vai ter que me engolir. Presta atenção. O sentimento da igreja é de hoje. Eu estou dizendo a vocês que o diabo está roubando muita gente, porque está roubando entendimento. Isso aqui, irmão, não foi uma pregação, não. Não foi uma ministração, não. Era a música que era cantada dentro da igreja. E não faz muito tempo, não. Eu era criança e ouvia a igreja cantando isso aí. Eu via dia de domingo, aquele povo com alegria saindo com a caixa de som nas costas, porque eles iam para a rua verdadeiramente desejando que alguém aceitasse Jesus. Eles não iam por obrigação, eles não iam porque se não fosse evangelizar, Deus ia tirar a mão e o diabo ia tomar meus carros, o diabo ia tomar meus contos. Não era isso, não. Ninguém servia a Deus para Deus livrar eles do diabo, não. Porque tem crente que vem para a igreja com medo de que se não vir, Deus vai tirar a mão e o diabo vai tomar tudo o que você tem. Tem gente servindo a Deus assim. Mude seu coração, porque seu coração não é de Deus, é do dinheiro. Mude seu coração. Você tem mais medo de perder seu dinheiro do que a salvação. Tome cuidado com o seu coração. Tome cuidado. Tome cuidado. Irmãos, Deus, esse entendimento está vindo, Deus está me levando nesse negócio. Veio do primeiro entendimento. Deus não quer igrejas ricas com pessoas pobres. Essa realidade não é uma realidade bíblica. Isso não pertence ao reino de Deus. Templos monumentais com gente passando fome dentro. Deus não quer isso. Deus não quer prosperar igrejas, Deus quer prosperar o povo. O povo próspero, a igreja próspera e o reino próspero. Não adianta pegar um bocado de miserável e tomar o dinheiro dessas pessoas para construir templos imensos. Para quê? Para atender a carnalidade que estava lá em Corinto. Porque a minha igreja é a igreja de Paulo. Você sabe de que igreja eu sou? Dobre a língua quando for falar comigo, meu irmão, porque na minha igreja são 5 cultos. Para quê, irmãos? Tem gente que entra e sai da igreja como se isso aqui fosse um lugar legal, é uma religião. Porque é isso que você está ouvindo no mundo, é isso que você ouve na sua escola, é isso que estão botando na sua cabeça, que é uma religião. E é um lugar legal, porque fala de Deus.
Se eu tiver um demônio, eu vou lá, o povo tira, e aí o demônio me solta, e eu posso voltar para o mundo para fazer o que eu queria, e não estava podendo, porque eu estava em depressão, porque o diabo estava me prendendo. Aí eu quero que Deus tire o demônio, para eu voltar para fazer o que eu queria. Essa realidade tem que mudar. Você tem que entrar aqui, nesse lugar, em nome de Jesus. Você não pode sair daqui mais com essa ideia de que você ouviu um pastor vir aqui falar sobre a Bíblia. Você tem que entender que você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que aceitar Ele como seu Salvador, mas tem que aceitar Ele também como seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, você tem que entender o que é que Ele quer que você faça para Ele. A forma como você fala lá fora representa o reino dEle. A forma como você se comporta lá fora está representando o reino dEle. Não vai viver uma vida lá fora mundana e achar que vai chegar aqui dentro e porque o pastor fez uma oração, sua vida vai ficar tudo bem, que não vai. Você tem que mudar o seu estilo de vida, sua mente. O evangelho é algo que só funciona quando você se joga de cabeça. Não dá para ficar namorando com Deus. Deus não quer namorar com ninguém não, irmão. Deus não quer namorar com ninguém não. Deus não é ficante para você vir aqui, dar uns pega em Deus e vai embora. Esqueça isso. Quem faz isso é o diabo, que pega você, lhe usa e quando enjoa de sua cara vai embora. O diabo faz isso. E você pode estar dando lugar para ele usar o seu corpo o tempo inteiro. O diabo faz isso. Ele entra, possui, quando ele enjoa ele vai embora. O diabo faz isso, Deus não. Deus disse, eu quero fazer morada. Você tem que abrir o coração. Você tem que preparar o lugar para que eu venha e faça morada. Feche seus olhos, irmãos. Eu hoje não vou fazer apelo com ninguém. Se você quiser se reconciliar com Deus, você vai se reconciliar aí, onde você está. Se você está vivendo uma vida atribulada e você quer viver um evangelho de verdade, é você e Deus aí. Você se reconcilia aí, ore. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão.